Olá, eu sou Fernando Cássio, professor da Faculdade de Educação da USP, e venho comentar algumas questões relacionadas ao projeto de lei 5230, que reforma novamente o ensino médio brasileiro e que foi votado no plenário do Senado Federal há pouco e está retornando agora à Câmara dos Deputados para ser novamente apreciado, uma vez que o Senado fez uma série de mudanças, né? Então o contexto dessa reforma é um contexto longo, né? Mas a gente poderia resumir dizendo que é uma reforma educacional do governo do Michel Temer, que foi realizada sem qualquer tipo de debate com a comunidade escolar, com o campo especializado da educação no país e que produziu efeitos bastante perversos, né, de ampliação de desigualdades nas redes, de precarização, né, da formação e da própria ideia, né, de educação técnica e profissional. Então o projeto foi escrito pelo Ministério da Educação, né, a partir de uma série de movimentos, inclusive de uma consulta pública. Isso passou pela Câmara dos Deputados. O texto do Ministério da Educação ele foi piorado pelos deputados, e no Senado o texto melhorou um pouco. Então a gente tem aí alguns elementos, alguns aspectos do texto que são aspectos de melhora. Um aspecto central, o aspecto da carga horária da formação geral básica, porque essa era uma questão que a reforma do ensino médio do Temer criou, que foi limitar a quantidade de horas que as escolas poderiam oferecer de disciplinas básicas, né? O Senado encontrou, através ali da sua relatora, da relatora da matéria, uma solução intermediária, não é uma solução ideal, está longe disso, né? Até reitero as palavras da senadora petista Tereza Leitão, que diz que esse é um projeto possível, não é um projeto que resolve todos os problemas. E o Senado, então, propõe, né, que reconhecendo, na verdade, a dificuldade das redes estaduais de produzirem aumento das matrículas no ensino técnico imediato, de estabelecer uma carência aí de 5 anos, ao longo dos quais essa carga horária da formação geral básica vai aumentar de 2.200 horas para 2.400 horas, se igualando ao ensino médio regular para estudantes que optem pelo ensino técnico e profissional. E o texto do Senado ainda explicita que as prerrogativas dos institutos federais devem ser respeitadas, de maneira que o texto atual do Senado é um texto que, de alguma maneira, protege, né, a noção de ensino técnico e profissional das tentativas de perversão que foram praticadas pelos estados em conjunto aí com diversos institutos e fundações empresariais da educação patrocinadas por bancos. O Senado colocou de volta a obrigatoriedade da oferta do ensino de língua espanhola no ensino médio, tinha sido considerada optativa pela Câmara, isso é importante, né? Isso é uma demanda dos movimentos. O Brasil é um país que tem 14 mil quilômetros de fronteiras com países de língua espanhola. O projeto tem outros problemas, vários problemas, entre eles uma definição um pouco abstrata, aberta sobre o que significa formação geral básica, né? Então, quando você não define a formação geral básica como as disciplinas, né? Artes, educação física, língua portuguesa, língua espanhola, língua inglesa, matemática, física, química, biologia, geografia, história, sociologia e filosofia, você abre espaço para que disciplinas exóticas, como o brigadeiro gourmet. Então a gente tem aí algumas coisas. Tem, por exemplo, a possibilidade de validar horas de trabalho como carga horária escolar, que a gente vê isso como um problema, porque nesse sentido a política de ensino médio pode significar uma política de desescolarização, de estímulo ao trabalho juvenil, ou de simulação de matrícula em escola de tempo integral, uma vez que você vai ter estudante ali que não está na escola em tempo integral, mas está validando hora de trabalho como hora de aula. Então a gente tem uma série de elementos, que são elementos ainda ruins, né? Possibilidade de parcerias público-privadas, a possibilidade de oferta de educação à distância, o ensino médio, o notório saber, né, para a docência, que admite a contratação de professores sem formação. Então a gente tem uma questão agora que é, com o texto possível, o que a gente espera que a Câmara dos Deputados faça é validar esse texto possível com todos esses acúmulos, com todo esse longo trabalho de negociação que geraram esse texto atual do Senado Federal, que é um texto com problemas, mas é um texto que pelo menos sinaliza para um caminho mais qualificado, né, para o ensino médio brasileiro.